Olá, pessoal do Suplemento. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Para essa semana, nas aulas aí de pós-médio, eu preparei para vocês a devolutiva daquelas questões. São 10 questões daquela lista de exercícios que nós trabalhamos na semana passada, né? Então, agora eu vou fazer a correção com vocês dessas questões. Essa é a nossa aula de pós-médio dessa semana, tá bom? Então, basicamente, você só vai corrigir as suas questões que você fez na semana passada. Então, eu vou compartilhar a tela aí com vocês. Estou compartilhando a tela. Pegando aqui o sinalizador. Tá? Temos aqui, então, iniciar a apresentação, né? Então, você está vendo aí, né? Esse princípio de membro, componente de física, né? Aí, pós-médio de física. Então, nós vamos aí para a nossa apresentação, né? Aí nós temos aqui as questões, né, que nós vamos trabalhar e as suas respectivas soluções. Então, na primeira slide, aí nós temos aí o pós-médio de física, né? A semana de 18 a 22 de maio, que é a nossa semana agora que nós estamos trabalhando. Nessa primeira questão, é uma questão bastante característica, né, de questões de Enem. Ela vem com texto, né, para dar uma ideia do enunciado, né? Observa aqui, né? C carbono, né? Aqui, C4O2, né? Dióxido de carbono, né? Nós temos aqui. Anuncia acordo para reduzir emissão de gases até 2030. Então, é o nome de uma empresa, né? Vou analisar, né? A emissão de gases. Então, é o título de um texto, né? Aí, agora vem, né? Segundo o prefeito de Nova York, né? A meta é reduzir a emissão em 1 bilhão de toneladas. Anúncio foi feito na manhã dessa terça, no Forte de Copacabana. Aí vem o texto, né? Segundo estimativas divulgadas pela C4O, né? As cidades filiadas à entidade estimam 1,7 bilhão de toneladas de gases do efeito estufa em 2010. As projeções apontam que este índice pode crescer para 2,3 bilhões em 2020. 2,59 bilhões em 2030. Então, observe que as projeções de emissão de dióxido de carbono estão sempre aumentando, né? Aí que cita a fonte no texto, né? É o G1, o dia que foi publicada essa notícia, né? Em 2012, junho de 2012. Aí nós temos ainda, né? Ele vem aqui e tem a seguinte observação. O texto relata a emissão de gases do efeito estufa por grandes cidades. Baseada nas informações do texto, a ordem de grandeza do aumento projetado de emissões em quilogramas para 2030 em relação a 2010 é de, observa, 2010 havia sido, note aqui, ó, 1,7 bilhão de toneladas. Vamos transformar isso em quilo. Aí vamos ter em notação científica. Tá? Vamos ter em notação científica. Depois nós vamos transformar isso aqui
em 2030, né, 2,9 bilhões de toneladas, e vamos fazer a diferença, né? De 2030 menos o valor de 2010. Então, vamos só observar aqui como vai ser a proposta de solução que ele colocou. Né? Vamos ver aqui. Olha só. Então, o comentário a respeito da questão, né? O aumento será de 1,2 vezes 10 elevado a nona toneladas. Equivale a 1,2 vezes 10 elevado a 12 quilogramas. Vai aumentar mais 3 casas, né? A ordem da grandeza será 10 elevado a 12. Né? Então, essa é a resposta esperada nessa questão. Beleza? Era bem simples, era só essa que ele queria saber, né? Qual seria a ordem de grandeza? Ou seja, vai ser 10 elevado a quanto, nesse caso? Era um número muito, muito grande, né? Então, observe que ele passa de toneladas para quilo, né? Próxima questão. Na questão 2, ele fala o seguinte, ó. O homem tenta atravessar um rio de 100 metros de largura nadando perpendicularmente, né, às suas margens, e percebe que, ao atingir a margem oposta, encontra-se a 50 metros rio abaixo. Sabendo-se que a sua velocidade em relação às águas do rio é de 2 metros por segundo, para cruzar o rio na perpendicular, ele deverá nadar na seguinte direção. Olha só o comentário a respeito dessa questão. Comentário. Velocidade do homem, velocidade do rio. Atravessar perpendicular, meus alunos, nesse caso, nós temos essa ideia aqui, ó. Vou destacar com você. Essa ideia aqui. Então, eu saio desse ponto e vou ao outro. Ou seja, eu estou formando um ângulo aqui, ó, com essas paralelas aqui da margem do rio, ou as correntezas do rio, um ângulo de 90 graus. Isso ele quer dizer que é perpendicular. Só que quando ele começou a atravessar, na ideia dele, ele atravessaria perpendicular aqui. Só que a correnteza do rio, ela está, vamos dizer, na horizontal, da esquerda para a direita, né? Está no sentido leste, beleza? Então, ele começa a inclinação do ângulo aqui de 90 graus. Contudo, a correnteza do rio leva ele a uma diferença de 50 metros aqui, ó, de deslocamento, né? Aqui ele tem 100 metros, né? Aí vem a grande pergunta agora, olha só o que ele vai nos falar, né? Pelo princípio da independência dos movimentos, pode-se calcular o tempo de travessia na primeira situação. Então, nós temos aqui, né, um triângulo, né? Observe só. Então, nós temos que a variação do tempo vai ser igual à variação do espaço, né? Então, a velocidade do homem em relação à água. A água está assim, né? Para cá, né? E a velocidade do homem em relação à água. Ele nada nessa velocidade, né? A velocidade do homem em relação à água é de 2 metros por segundo. Então, nós vamos ter 100 dividido por 2. Vai dar 50 o quê? Segundos. Se ele atravessou em 50 segundos e a velocidade
a variação da distância aqui foi de 50, então a velocidade do rio é de 2 metros por segundo. A velocidade da correnteza do rio é de 1 metro por segundo, perdão. A velocidade da correnteza do rio é de 1 metro por segundo. Essa foi uma forma de solução desse problema. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 3, meus alunos. Na questão 3, ele vem abordar, novamente ele vem com um texto, né? Também são esse tipo de questão que a FGV propõe, ela está lá naquele ensino médio digital que eu já comentei com vocês, né? Um material de excelente qualidade, um material complementar, para que vocês possam usarem nos seus estudos, né? Eu já disse para você, você como aluno, pode criar lá o seu login para que você possa desfrutar do benefício lá do ensino médio digital da Fundação Getúlio Vargas, né? Uma universidade que está entre as melhores universidades do Brasil. Ele tem lá esse ensino médio digital e ele faz essa proposta lá para vocês, tá? Então, olha só, leia o texto a seguir. Novamente, vem um texto para que você faça uma leitura, uma contextualização de uma situação, um problema. Aí, olha bem, o tsunami no Japão criou cenários de destruição além da imaginação. Em Otushi, no estado de Iwate, a onda gigante levou uma embarcação até o teto de uma casa de 2 andares. Há exatamente um ano, um terremoto de 9 graus de magnitude atingiu o Oceano Pacífico, a 130 quilômetros, anote esse dado, tá? 130 quilômetros do território do Japão. Sempre quando você vai lendo assim uma questão, meus alunos, leia a questão e tudo que você vê que refere a número, a dados numéricos, como nós estamos trabalhando com a física, né? Você vai lá e tira esses dados e anota no seu rascunho. Anota lá. Ele está a 130 quilômetros da costa do Japão. O epicentro do terremoto foi no Pacífico, né? Cerca de 20 minutos depois, olha só, pessoal, que velocidade dessa água, hein? Cerca de 20 minutos depois, ondas gigantescas de até 15 metros de altura invadiram a costa leste do país. Ao longo de 500 quilômetros de litoral. Então, o tsunami não foi só um pedacinho do país, ele pegou 500 quilômetros do litoral. Né? Ele atingiu 500 quilômetros do litoral do país e o epicentro do terremoto foi a 130 quilômetros de distância, no Pacífico. Gerou um terremoto de 9 graus na escala Richter, gerou uma onda, gerou ondas de até 15 metros. Então, foi um terremoto muito forte. Ao longo de 500 metros do litoral, o tsunami de 11 de março de 2011 deixou um rastro de morte e destruição que espantou o mundo. Eu lembro dessa época. Aí tem uma fonte, né, citando aqui o que aconteceu, né, de julho de 2013. Aí vem a pergunta. De acordo com o texto, a velocidade média das ondas desse tsunami no Oceano Pacífico foi de aproximadamente de. Vamos olhar o comentário, né? Então, olha só, meus amigos.
nós temos aqui, né? Comentários. A velocidade, então, da onda, deixa eu só pegar aqui um pontinho para detalhar. Então, a velocidade das ondas, nós não sabemos, sabemos o deslocamento, né? A variação aí, deslocamento, vai ser 130 quilômetros, né? Que é a costa, né? Nós temos aqui a variação do tempo, que foi 20 minutos. Nesse caso, como a resposta vai estar em quilômetros por hora, eu tenho que passar 20 minutos para hora, né? 20 minutos, nós sabemos que uma hora é 60 minutos, então 20 minutos vai ser um terço de horas. Aí, basicamente, é só calcular a velocidade média, então, que é a razão da variação do espaço pela variação do tempo. Aqui está um pontinho de interrogação, mas é uma falha aqui na hora de copiar a questão. Você usa o delta, né? A letra grega delta, né? Para representar a variação aí, o triângulo, né? Ou o discriminante, né? Também chamado. A letra grega delta para representar aí a variação. Aí nós temos aí 130 dividido por um terço, né? Como faz a operação de a divisão de um número natural por uma fração? Mantém o primeiro, o dividendo, e inverte o divisor, né? Aí fica invertido o divisor, então vai ficar 130 vezes 3, que vai nos dar aí como resposta 390 km por hora. Então, é uma velocidade muito alta, né? Ou seja, em 20 minutos, ele atingiu a costa do Japão. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 4, né? Essa questão é muito grande. Ela não coube numa folha só. Observe que eu reduzi bastante o tamanho dela, mas mesmo assim ela não cabe. Não coube numa folha, né? Podemos aproximar bastante ainda, tá? Eu posso aproximar. Deixa eu pegar só aqui. Por isso que eu utilizei essa ferramenta, porque ela fica mais apropriada para nós chegarmos mais próximo da questão, né? Aproximarmos mais, tá? Então, olha só, nós temos aqui questão 4, né? Então, olha só, desde 1984, o Inmetro, que é um órgão do governo federal, tá? Ele é autorizado pela qualidade do que se e é vendido no Brasil, então tem um controle, né, a respeito de qualidade, né? Então, é um órgão do governo federal, tá? Desenvolveu um programa brasileiro de etiquetagem, classificando equipamentos com relação à eficiência no consumo de energia. Então, observe quando você vê aí uma etiqueta nos nossos eletrodomésticos, aí na minha casa, na sua casa tem essas etiquetas, elas têm um significado para nós, né? Tudo isso tem um significado. Então, a educação, como eu comento com vocês, ela tem que ter uma utilidade para você na vida, né? Então, você olhar uma etiqueta dessa aqui e saber ler e entender o que está acontecendo. Quando for comprar um produto, saber o que vai ser melhor para você. Analisar a questão do custo-benefício, né? Então, continuando aí. O resultado são etiquetas coloridas que acompanham os produtos, posicionando-os numa escala que vai de A à letra E. Então, A, B, C, D e E. Sendo a categoria A de maior eficiência, no ano de 2009, os automóveis de passeio passaram a integrar a lista de produtos avaliados. Olha só. Então, a partir de 2009,
Também os automóveis, né, nós chamamos de carro, né, moto, né, são veículos, né, os automóveis, os carros, no caso, nós vamos considerar, eles também entram nessa lista do emenda, para que possa o quê? Ser feito o teste da eficiência, para saber o quanto está gastando de energia. Do mesmo jeito. Ué, mas o combustível é energia, professor? O combustível lá, o etanol no veículo, no carro, né? No, a gasolina, o diesel, é energia, é um tipo de energia, né? Então, olha só, a linha adquiriu um automóvel do tipo flex. O que quer dizer tipo flex? Às vezes, são questões que caem em vestibular, que cai em concurso público, que cai aí no Enem. O que é o tipo flex? Que pode utilizar gasolina em álcool, nesse caso. É um carro flex. Quando eu falo o tipo flex, quer dizer que ele é bicombustível. Eu posso utilizar dois tipos de combustível nesse veículo, não prejudica o veículo. Ele funciona muito bem com qualquer um desses dois combustíveis, no caso, a gasolina ou o álcool, né, como combustível. Cujos selos de eficiência, né, eficiência energética é mostrado na figura seguinte. Então, nós temos aqui energia, combustível, né? 2009, a categoria do veículo, ele é compacto, o nome e a marca vai aparecer, o modelo, né? A versão, o motor, a transmissão, né? A categoria que se inclui, a quantidade de quilometragem por litro, em cidade, em rodovia, se for a gasolina, qual é a quilometragem, se for álcool, qual a quilometragem, né? Então, isso aí são informações que vão conter aí na eficiência do veículo. Bom, então vamos para a nossa próxima página, né? Então, olha só, pessoal. Continuando aí nossa questão, ela fala o seguinte, ó. Ela quem? A Aline. Deseja fazer uma viagem com este automóvel do Rio de Janeiro, capital, né? Americana, São Paulo. Americana é uma cidade do interior de São Paulo. A distância é de 545 quilômetros. Então, ele nos deu a distância, né, que é de 545 quilômetros. E continua. Verificando o manual do fabricante, que é aquela etiqueta que está constando lá, descobre que seu tanque comporta totalmente cheio 50 litros de combustível. Então, 50 litros. Tanto faz de gasolina ou 50 litros de álcool, ou chamado etanol hoje, né? Hoje não se fala mais álcool, mas fala etanol, que é um tipo de álcool, né? Então, olha só. Então, ele comporta 50 litros. Ou pode ter uma mistura. Não, pode ter 50 litros de gasolina, ou pode ter 50 litros de álcool. Ou um ou outro, né? Porque no máximo 50 litros do tanque cheio. Ou pode ter uma mistura aí. E resolve abastecê-lo no início da viagem, com uma mistura de álcool e gasolina. Então, ela quer fazer uma mistura, tanto de álcool quanto de gasolina. Para diminuir aí a ideia, geralmente que os motoristas adotam esse tipo de comportamento, é para diminuir custos, porque o etanol, o chamado álcool, ele é mais em conta, né? Ele é mais barato, né? Na maioria das vezes. Não é uma regra geral, né? Tem que ser observado. Então, olha só. Para efeito de cálculo, ela considera que
todo deslocamento será feito pelo veículo em ciclo rodoviário. Então, ela não está considerando aí o deslocamento dentro da cidade, ou seja, como o carro tem maior aceleração e desaceleração, aceleração e desaceleração. Logo, o consumo do meu veículo vai ser maior, porque numa rodovia que tende a permanecer com uma velocidade constante. Quando permanece com uma velocidade constante, o consumo do veículo ele tende a ser menor. Apesar da velocidade ser maior, mas ele tende a permanecer. O que faz com que aumente o consumo é a aceleração e a desaceleração, né? Então, olha só, para que não seja necessário reabastecer o veículo durante a viagem, ou seja, pelo meio do caminho, a fração máxima do volume do tanque cheio, do tanque, a fração máxima do volume do tanque preenchida inicialmente com álcool deve ser cerca de. Vamos ver como você poderia fazer isso, né? Você poderia, só olhando rápido assim, você poderia considerar o tanque só com 50 litros de combustível, né, de gasolina, depois com 50 litros de álcool, para você ter uma ideia, né? Depois ir diminuindo a quantidade aí, de modo que buscar um equilíbrio, né? Mas de modo que dê para você fazer todo o percurso. Seria uma sugestão olhando rápido, né? Mas vamos ver qual foi a proposta desenvolvida. Então, olha só, nós estamos aqui, né? Ele fala o seguinte no comentário. Caso a viagem seja completada de modo que todo o conteúdo do tanque seja utilizado, ou seja, não vai sobrar nada, né? Nós vamos gastar exatamente a mesma quantidade de combustível que nós colocamos lá no veículo, né? Não vai ter sobra de nada. Ou seja, nós vamos percorrer exatamente 545 quilômetros. Então, 545 quilômetros, se dividir por 50 litros, dá aproximadamente aí 10,9 quilômetros por litro. Com 10,9 quilômetros por litro, né? Ou seja, quase 11 quilômetros por litro, né? Vamos considerar aí, que a capacidade máxima é de 50 litros no tanque. Se vai fazer um percurso de 450 quilômetros, então vai ficar aproximadamente aí 11 quilômetros por litro. Representando por X a fração de álcool na mistura, temos então a seguinte relação: 10,1 vezes X mais 11,3 vezes, abre parênteses, 1 menos X é igual a 10,9, que é o consumo por litro. O que são isso aqui, pessoal? Isso aqui são o consumo do veículo com álcool. Ele faz 10,1 quilômetros com 1 litro de álcool. E aqui é o consumo do veículo com gasolina. 11 quilômetros, 11,3 quilômetros com gasolina. Aí é só fazer essa regrinha matemática, descobrir aí o valor de X, né? Nós sabemos que vai ter que ser igual a 10,9 litros, ou seja, você vai ter que perceber que 1/3 desse combustível, de 50 litros, vai ter que ser de álcool, pelo menos, para que seja o limite para que você consiga rodar os 545 quilômetros. Exatamente. Certo? Vamos para a próxima questão.
Questão 5. Tá, a questão 5 também vem com enunciado aí, também, né? É bastante comum nessa característica de provas do Enem, como eu comentei com vocês. Leia o texto a seguir. 90 milhões em ação. Miguel Gustavo, 90 milhões em ação. Pra frente, Brasil, do meu coração. Fonte, letras.terra.com.br, em janeiro de 2012. Assim começava a música que embalou no Brasil a conquista do tricampeonato mundial de futebol em 1970. Em 2010, já éramos 190 milhões, ou seja, em 1970, quando o Brasil foi tricampeão da Copa de futebol, tricampeão mundial de futebol, o Brasil tinha 90 milhões de brasileiros, 90 milhões. E em 2010, nós chegamos a 190 milhões de brasileiros, 100 milhões a mais. Aí vem a seguinte pergunta: a velocidade média de crescimento da população brasileira nesses 40 anos, ou seja, de 2010 a 1970, foram 40 anos. Qual foi a média de crescimento? Né? Então, vamos ver como que você resolveu essa questão. Né? Vamos ver aqui como foi a média. Então, olha só, vamos pegar 190 milhões menos 90 milhões, como são milhões e milhões, vamos só considerar aí na faixa de 190 menos 190, mas entendamos que está referindo a milhões, né? Dividido por 40. 40 o quê? Anos. Quando nós fizermos o cálculo aqui, 190 menos 90, vamos ter 100 milhões dividido por 40 milhões. Cortando o zero do 40 com um zero do 100, nós vamos ter 10 dividido por 4. 10 dividido por 4 dá 2,5. 2,5 quê? Milhões de habitantes por ano. Essa é a solução. Nossa próxima questão. Questão 6. Deixa eu aproximá-la mais, né? Está muito reduzida. Vamos aproximá-la mais. Olha só. Para produzir um movimento uniformemente variado no laboratório de física de seu colégio, então, se é um movimento uniformemente variado, qual que é a ideia que vai aparecer? Então, tem a aceleração, tem a variação da velocidade, né? Um estudante inclinou um trilho de ar, um trilho inclinado, né? De ar, como o da figura apresentada. Então, ele foi inclinado, né? Em que os atritos podem ser desprezados. Nós vamos desprezar o atrito para esses cálculos nossos aqui. Essas bolinhas referem-se ao orifício para a saída de ar. Então, é como se fosse uma placa, né? Uma placa, mas que ela tem uns buraquinhos para saída de ar. Né? Continuando aí. Seu objetivo era determinar o tempo que o carrinho gastava para percorrer todo o trilho, do ponto A ao ponto B. Mas ele não dispunha de cronômetro.
só do seu relógio. Ele permitia leitura de 1 segundo. Então, não estava com cronômetro, mas estava com relógio, podia ser usado para medir em segundos. Então, dava para fazer o experimento, não precisava necessariamente de um cronômetro, né? Nesse tipo de experimento, geralmente, meus alunos, eu utilizo esse sensor, né? Porque por mais que você tente cronometrar, você vai cometer algum equívoco no cronômetro, né? Então, geralmente usa sensor, porque a hora que ele bate lá o veículo, né? No caso o carrinho aqui, né? Já vai ter a ideia aqui de que foi o momento exato que esse carrinho tocou no sensor. Então, já é zerado, já é parado o tempo, né? Então, olha só. Ao abandonar o carrinho do repouso, do pomar, então, aqui ele está em repouso. Repouso é parar. Então, nós temos aqui a nós temos aqui a aceleração é nula, né? É aceleração. O aluno verificou que o mesmo levou um segundo para percorrer a primeira metade. Como ele está em aceleração, né? Ele foi aumentando a velocidade, ele já não começa numa velocidade constante. Se ele tivesse uma velocidade constante, 1 segundo para percorrer a metade, ele percorreria a outra metade também em 1 segundo. Então, se a velocidade é constante, é 1 segundo a primeira metade, 1 segundo a primeira metade, a segunda metade. Aí, beleza, mas a velocidade não é constante, então ele começa acelerando, quando ele chega na metade do percurso, ele teve 1 segundo. Agora vai ser para a outra metade que falta para terminar o percurso, vai ser menos de 1 segundo. E essa é a ideia que a gente tem que ter em mente. Aí vamos ler novamente, né? Utilizando-se das equações da cinemática, que nós estudamos na primeira série, o estudante constatou que o tempo total aproximado do percurso foi de... Então, nós vamos fazer o uso do que já foi estudado na primeira série, né, da cinemática, para continuar a responder a nossa questão. Vamos avançar? Então, olha só. A função espaço, né? Então, olha só. Nós temos aí. Deixa eu só tirar aqui. Puxar de novo. Então, nós temos aqui a primeira metade do plano. Então, aqui geralmente você vê como S, né? Mas aqui ele utilizou a nomenclatura D, né? Distância. É igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes t ao quadrado sobre 2. Nós temos aqui, então, a distância é igual a aceleração sobre 2. Por que nós podemos chegar à conclusão disso? Aceleração sobre 2. Né? Distância é igual a aceleração sobre 2. Então, olha só. A velocidade nesse ponto aqui... Então, olha só. Vamos só olhar outra forma, então, né? Função velocidade. Então, velocidade vai ser igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Então, nós chegamos aqui, velocidade é igual a aceleração. Isso foi na primeira metade. Então, na primeira metade, vamos dizer assim que está havendo aí a aceleração. Nós temos a presença da aceleração. Na segunda metade, o que vai acontecer? A distância é igual a aceleração vezes o tempo 2. O tempo linha, né? Vamos dizer assim, o tempo linha. O tempo linha agora vai ser menor. Mas a aceleração vezes o tempo linha ao quadrado sobre 2. Fazendo o cálculo aqui, nós vamos chegar à conclusão seguinte. Que a variação, que a distância vai ser igual a aceleração sobre 2. Desenvolvendo o cálculo aqui, nós vamos ter ideia, nós vamos cair em uma equação do segundo grau. Olha só, vai ficar t' ao quadrado mais
2 vezes t' menos 1. Resolvendo essa equação aqui do segundo grau, em função de t, nós vamos achar alguns valores que faz sentido e outros que não faz sentido, né? Então, nós vamos chegar à conclusão aí que o tempo aí, vai ser o tempo total, é claro, né? Que ele está dizendo que o tempo até a metade foi de 1 minuto. E da metade para frente, o tempo foi de 45 segundos, 41 por segundo. Como ele quer o tempo total do percurso, então vai ser 1 minuto do primeiro, 1 segundo do primeiro percurso, mais 0,41 ou 41 centésimos de segundo da segunda parte do percurso. Então, o total que nós vamos ter é 1 inteiro e 41 centésimos de segundo. O percurso total para percorrer. Mas, como eu comentei com vocês no início, rápido, assim, vocês já perceberiam que seria a segunda parte, por exemplo, a velocidade vai aumentar, mas ela não vai aumentar tanto, mas ela vai aumentando, né? Porque vai tendo aceleração do mesmo jeito. Só que ela aumenta menos do que aumentaria no início, né? Porque no início a aceleração é bem maior, né? Então, por isso que a velocidade vai aumentando mais devagar. Então, seria mais ou menos, só para você ter uma ideia de raciocínio rápido, menos da metade, né? Então, continuando. Questão 7. Questão 7, ela faz o seguinte... Opa, aumentou até demais, né? A questão 7, pessoal, a questão 7, ela faz a seguinte proposta. Em uma esteira horizontal que se movia a 3,6 km por hora em relação ao solo, em um aeroporto, 2 amigos que se utilizavam de seus movimentos estavam de pé, em repouso, em relação a ela. E, em um determinado instante, um dos amigos ouviu o anúncio de seu voo e saiu correndo, imprimindo uma velocidade de 7,2 km em relação à esteira até chegar ao seu final. Aqui, meus alunos, é uma escada rolante, né? É uma escada rolante. Ela estava se movendo nessa velocidade, 3,6 km. Tinha 2 amigos na escada, né? Aí, depois de um dos amigos ouviu um anúncio, ele saiu correndo, né? E com essa velocidade aqui, ó. Aí a pergunta foi o seguinte: esse segundo amigo, quando chegou lá na esteira, chegou quanto tempo, né, depois, né? Ou então, qual foi a diferença de tempo, né, que ele saiu na frente? Já que eles estavam juntos e após o amigo ouvir a notícia, ele empreendeu uma velocidade de 7,2, o dobro da velocidade da esteira, mas observe que ele já estava na esteira, né? Ele já está na esteira. Então, então a velocidade dele é com relação à esteira. Ele está na esteira, né? Então, observa só. Então, vamos ver como que vai ser o cálculo dessa questão. Aí tem uma foto da esteira, né? Vai te mostrar a esteira. A esteira é uma escada rolante, né? Aí uma escada rolante. Né? Alguns de vocês já tiveram a oportunidade de usar uma escada rolante. Né? Eu tinha medo quando era criança de uma escada rolante. Achava que ela era engolir. Então, olha só. Aí vem a pergunta, né, agora. Vamos olhar. Essa representação ela é muito boa, mas como eu estou utilizando várias coisas, né, gravação, a apresentação, propriamente dita, transmissão, né, da transmissão, né, para quem quiser
também assistir ao vivo, poderia assistir, ela acaba ficando um pouco lenta, sabe? Sabendo que ao começar a correr, os amigos estavam a 60 quilômetros do final da esteira. Então, 60 metros, perdão, 60 quilômetros, misericórdia, né? 60 metros do final da esteira. O tempo em que o amigo apressado chegou à frente do outro, no final da esteira, foi dele, em segundos, né? Então, ele correu o dobro do colega, né? Observe que ambos estão na esteira, né? Ele correu 7,2 metros por segundo e o colega 3,6, porque o colega está na esteira parado. Será que compensou essa diferença de velocidade? Vamos observar? Então, vamos ver aqui como é que vai ficar a questão. Olha só, meus alunos. Então, olha só, comentário, né? A velocidade do amigo que correu em relação ao solo é de 3,6 mais 7,2. Então, a velocidade dele é de 10,6 quilômetros por hora, né? É igual dividido por 3,6 é igual a 3 metros por segundo. Então, a cada 1 segundo ele percorre 3 metros, né? Sendo assim, para percorrer 60 metros, ele levou 20 segundos. Então, é só calcular a velocidade que o amigo gastou para percorrer os 60 metros. O outro amigo que permaneceu em repouso em relação à esteira, ou seja, ficou parado e a esteira foi movendo a 3,6 km por hora, né? Que é 1 metro por segundo, né? Logo, ele gastou 60 segundos, 60 metros, né? Então, ele vai restar o quê? 60. Então, um amigo, 60 menos 20, chegou 40 segundos à frente. Será que compensou? Depende, né? Às vezes pode ter perdido um voo por diferença de 40 segundos, né? Próxima questão, né? Questão 8. Na questão 8, ele fala o seguinte: observe a tabela seguinte, comparando dois corredores paralímpicos. Essas Olimpíadas são Paralimpíadas, né? Elas são Olimpíadas com pessoas que são deficientes, né? Elas têm, geralmente, as pessoas têm algum tipo de deficiência, né? E assim como tem as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, né? Que esse ano foi adiado por causa da pandemia, né? Do coronavírus, né? E esse ano é um ano olímpico, né? Nós teríamos Olimpíada, né? Então nós deixamos de ter Olimpíada por causa do coronavírus. Tem os jogos, depois das Olimpíadas, tem os Jogos Paralímpicos também. Nós teremos os Jogos Paralímpicos. Paralímpicos são jogos para as pessoas, geralmente elas têm alguma deficiência. Ou ela nasceu com alguma deficiência, ou ela tem alguma deficiência adquirida, né? Pode ter sido um acidente, pode ter sido que às vezes houve uma necessidade de saúde mesmo, né? De amputação, alguma patologia, né? Que foi necessário tomar alguma atitude mais drástica pela medicina, né? Então, olha só, nós temos aí, né, os recordes, né, de 100 metros, recorde mundial, né, 200 metros, recorde mundial. Olha a diferença, meus alunos, tanto que é pequena, do recorde para quem chega próximo ao recorde, 400 metros. Fez-se 45 metros e 7 centésimos, né? Ou 7 décimos, né? Não sei como é que é a anotação que eles falam. 45 segundos, 7 décimos
em evento de atletismo olímpico. Aí cita a fonte, do que se trata, né? A foi retirar. E fala assim, considerando a tabela apresentada, a razão entre as velocidades médias nas provas de 100 metros corredores Alan e Oscar, respectivamente, é de... Então, 100 metros em 10 segundos e 91 décimos de segundo, né? E aqui 11 segundos e 23 décimos de segundo. Então, olha só. Ele fala aqui, vamos ver como é que ele vai resolver essa questão. Ele quer a razão entre as velocidades médias. Então, vamos calcular a velocidade média. Observe que ele fala aqui a ordem Alan e Oscar. Então, vai ser da ordem, calcular a velocidade média do Alan primeiro, depois calcula a velocidade média do Oscar. Depois vai dividir a velocidade média do Alan, com Teles, pela velocidade média do Oscar. Pistorius. Oscar Pistorius. Certo? Vamos continuar. Então, aí, calculando a velocidade média, nós vamos chegar à conclusão, a velocidade do Alan e a velocidade do Oscar, como eu te disse. Basta dividir, né? Fazendo o cálculo, você vai chegar que a razão da velocidade aí entre os dois é de 0,97 ou 97 centésimos, né? Não tem nem quilômetro nem por hora. A razão entre as velocidades médias é quase, arredondando aí, quase 1, né? Ou seja, é muito próximo a diferença. Ou seja, se for 1, significa que o recorde é de ambos, né? O recorde é de ambos. Então, a razão vai ser bem próxima de 1. Bem próxima de 1. Se for 1, por exemplo, quer dizer que eles têm a mesma velocidade média, né? Não é o caso, né? Não é o caso. Então, a razão é 97 centésimos. A próxima questão, a 9ª questão, já estamos terminando, são 10 questões, né, nessa lista. Nessa questão aqui, pessoal, a velocidade de uma composição do metrô entre duas estações varia com o tempo, conforme o gráfico a seguir. Olha essa figura aqui, meus alunos. Parece um trapézio, né? A distância entre as estações é de... A velocidade de uma composição do metrô entre duas estações varia com o tempo, conforme o gráfico a seguir. Se você calcular, olhando rápido assim, meus alunos, se você calcular a área desse trapézio aqui, você encontra a resposta. Né? Base maior, mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Depois faça esse teste para ver se está certo. Tá? Mas olhando rápido, assim, calculando a área dessa figura, você acha a resposta que você deseja. Então, vamos olhar o comentário da solução. Justamente o que ele fez foi o que eu havia comentado, né, com vocês. Né? A distância percorrida pelo trem é dada pela área sombreada. Então, ele pegou aí, ó, 60 menos 0, 60. 50. 50 menos 10, 40. 60 mais 40 dá 100.
vezes 0, não, 20, menos 0, 20, que é a altura. 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 100, 1.000. Então, a área dessa figura vai ser de 1.000 metros. Então, aqui liga uma estação à outra, né? Próxima questão. Nossa última questão, meus alunos. Um carro flex com motor 1.0. Não, perdão. Os carros flex com motores 1.0 a 1.4 fazem, em média, 10 km por litro quando usam gasolina e 7 km por litro quando usam etanol. Beleza? Então, se ele for motor de 1.0 até 1.4, eles fazem, em média, 10 km por litro quando usa combustível gasolina, e quando usa 7 km por litro quando usa o combustível etanol. Assim sendo, se em um determinado posto de combustível o litro de gasolina custa R$ 2,80, só é vantagem abastecer com etanol se o preço do líquido desse combustível for menor ou no máximo igual a. Bom, olha só. O litro da gasolina está custando R$ 2,80. Se a diferença de preço for maior porque a média de consumo é essa aqui, então observa só. Se você dividir esse aqui da ordem do maior para o menor, olha só, gasolina tende a ser mais cara, mas você anda 3 km a mais. Observe o que está acontecendo. 10 e o álcool você anda 7 km. Então, a razão aqui vai ficar de 70%. Vê se você concorda. 7 sobre 10. Então, eu quero transformar 10 em 100, eu tenho que multiplicar por 10. Então, vai ficar 100. E 10 vezes 7, 70. Então, 70%. Então, se o preço do combustível vai ter que ficar, olhando rápido aqui, né? 70% do etanol, no máximo 70% do preço da gasolina, para compensar, no máximo. Tem que ser menor do que 70%. Então, você calcular 70% de 280, perdão, de R$ 2,80. Então, olha aqui, daria 70%, né? Não dá para fazer de cabeça. Vamos ver. Mas seria, para você ter uma ideia, mais ou menos 70% de 2,80, né? 2,80. Então, o preço máximo que poderia comprar. Então, vamos só observar aí o comentário da resposta. Olha só um comentário. Então, é o que eu disse, né? 1/10 de gasolina e 1/7 do etanol. Então, fazendo o cálculo aí em relação do veículo, né? 2/7 por razão do etanol para o do gasolina, né? Ou vice-versa, né? Vale o contrário também. Qual vai ser a vantagem? Vai ser a vantagem quando o preço do etanol for menor, como eu comentei com você, do que 70% do preço da gasolina. Então, aí é vantagem. No máximo que pode ser 70% do preço da gasolina. Se o preço do etanol tiver 71% do preço da gasolina, não compensa você abastecer com etanol. Aí, para esse tipo de veículo, né? Claro, cada veículo tem que ser analisado o caso, tá? Às vezes a pessoa acha que é mais barato, é mais vantajoso, mas às vezes não é. Então, cada veículo tem que ser analisado um caso particular, né?
Então, olha só. Então, já que é 70% de 280, então, no máximo, R$ 1,96. No máximo. Então, se a gasolina o etanol tiver, no máximo, R$ 1,96, compensa você pôr o etanol. Se ele tiver R$ 1,97, não compensa mais você pôr o etanol. É mais vantajoso você pôr gasolina. Se o preço estiver menor do que R$ 1,96, vale também, né? E é vantajoso você abastecer com etanol. Meus alunos, caminhamos para o final agora da nossa aula. Eu agradeço a vocês pela oportunidade e estou à disposição aí no caso de haver alguma dúvida ainda, tá bom? No mais, uma boa semana de estudo para vocês. O meu muito obrigado. Até mais.